Mateus capítulo 2, versículo 1 diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Vamos orar? Senhor, que bom que mais uma vez o Senhor nos concede estar reunidos na tua casa, Pai. Que bom, ó Deus, que a tua palavra foi lida. Ó Deus, venha nesta hora trazer para nós a tua instrução, falar aos nossos corações, manifestar, ó Pai, a tua vontade e o teu querer. Ó Deus, visita-nos nesta manhã, agraciando-nos com a tua presença, Pai, com a tua manifestação. E em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós repreendemos todo mal, toda entidade maligna, todo espírito imundo e toda palavra de maldição, toda oposição das trevas. Que a tua palavra flua, trazendo transformação, cura, libertação, trazendo paz, prosperidade, em nome de Jesus, amém. Eu peço aos amados que se assentem, por favor. Este é o dia em que no mundo inteiro se comemora o nascimento de Jesus. Poucos são os lugares onde não se comemoram. Bem, verdade é que muitos nem comemoram, né? Porque tem o Natal como uma festa pagã. Realmente, alguns transformaram o Natal numa festa pagã. Mas não é isso que vai impedir a gente de, nesse dia que foi escolhido, deixar de falar do nascimento de Jesus, porque está aqui na Bíblia. E se está na Bíblia, temos que pregá-la. E a melhor hora de pregar sobre o nascimento de Jesus é quando? É justamente hoje. Não é porque alguém colocou símbolos, como faz na Páscoa, né, do coelhinho da Páscoa, que não tem nada a ver com a Páscoa, até porque o coelho é um animal que os judeus não comem, por ser um animal condenado, considerado imundo pelo judaísmo. O Natal também colocaram o Papai Noel. Então há pessoas que não querem comemorar o Natal porque é uma festa pagã, ou seja, faz aquilo que o diabo quer. Por quê? O diabo tomou de assalto o Natal e botou o Papai Noel. E se a gente não avisar nessa época que não é o Papai Noel, quem vai avisar se não for a igreja? Então não é interessante que você não comemore o Natal. Não é nem um pouco interessante. Porque se nós olharmos, por exemplo, para Paulo, quando ele chega no Areópago, ele encontra um monte de altares. Em cada altar tinha um Deus. Ele poderia chegar e falar contra a idolatria, não poderia? Claro que poderia. O que ele fez? Não fez nada disso. Ele pegou no altar onde não tinha, estava uma imagem, uma estátua, mas estava escrito ao Deus desconhecido, e ele começa a pregar dali. Percebeu a inteligência espiritual que Paulo teve? Então, amados, não é inteligente você não comemorar o Natal, ou não dar um Feliz Natal para a tua família,
porque paganizaram o Natal. Precisamos resgatar o Natal, porque ele nasceu. Sabemos que não é hoje que ele nasceu, isso é óbvio, ninguém sabe o dia, mas se o mundo inteiro comemora o nascimento de Jesus hoje é o dia de nós proclamarmos que ele nasceu em Belém da Judéia, e que ele morreu na cruz, e que ele vive e voltará um dia. É hoje que é o dia, entende? E, para quem não sabe, essa ideia de não comemorar o Natal, ela vem dos TJs. Existe um sofisma do diabo aí. Por que os TJs não comemoram o Natal? Não sabem? Porque, como é muito fraca a doutrina deles, eles têm medo que no Natal, um dos seus membros, comemorando o Natal com seus familiares, ouça o verdadeiro significado de Jesus e saia das testemunhas de Jeová. Então, se você é desse tipo, que não quer comemorar o Natal, não quer dar Feliz Natal, você está fazendo a mesma coisa que os TJs fazem. Nós temos que comemorar, nós temos que conviver e dizer que Jesus, não só no Natal, mas todos os dias, ele quer nascer em nossos corações, no coração de alguém. Bom, dito isto, vamos em frente. A mensagem, ela fala sobre o nascimento de Jesus, fala sobre Herodes querendo procurá-lo, claro que para matá-lo, mas o que nos chama a atenção nessa manhã, ou melhor, nessa noite, é justamente essa parte aqui. Duas coisas que me chamam a atenção. A primeira é que Herodes, ele pergunta: onde havia de nascer o Cristo? E aí eles disseram para ele: olha, tu não sabe? Nos profetas está dizendo que ele vai nascer em Belém da Judéia. Então, uma das perguntas, são duas coisas que me chamam a atenção nesse texto nessa noite. A primeira é que Herodes não sabia onde ele ia nascer. Tem muita gente que às vezes sataniza o Natal, não quer comemorar o Natal e não sabe onde que Jesus quer nascer. Aqui nesse texto, ele ia nascer numa manjedoura em Belém de Judá. Mas hoje, qual é o lugar que Jesus... no som, voltou? Entendi. Bom, prosseguindo. E onde que Jesus, e hoje, onde Jesus quer nascer? Ele quer nascer no nosso coração, nos corações. Então é preciso dizer que Jesus quer nascer nos corações quando? No Natal. Quantas pessoas que no Natal não têm paz, não têm alegria, porque Jesus ainda não nasceu no seu coração. Mas saber onde Jesus quer nascer tem um indicativo. Se ele quer nascer nos nossos corações, ele não só quer nascer, ele quer crescer, para que a vida de Cristo se manifeste em nossos corpos mortais. Agora, a segunda coisa, e essa é a principal dessa mensagem, é que no 11 está dizendo: e entrando na casa, acharam o menino com a Maria sua mãe, prostrando-se, adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Ou seja, eles deram presentes para Jesus. O Natal é um momento onde as pessoas dão presente umas para as outras, o que é muito legal, é a solidariedade, é um momento de alguém fazer um mimo, fazer um carinho. Mas no Natal, o importante é nós sabermos que não é só para nossos irmãos que damos os presentes.
é para Jesus. Jesus é que precisa de receber o presente. E qual é o presente mais importante que Jesus quer que a gente dê para Ele? Somos nós. Então, nesse Natal, a pergunta é só no Natal o dia de dar o presente? Claro que não, são todos os dias. Mas hoje no Natal, quando olhamos esse texto e vimos que eles foram trazer presentes para Jesus, a pergunta é: você tem presenteado Jesus todos os dias? E qual é o presente que o Senhor quer? A base da velha aliança é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Claro que isso não foi possível na lei, porque a lei estava enferma pela carne, a lei nada aperfeiçoou, mas a proposta era essa. Mas e o que acontece? Que está na palavra de Deus: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o presente que o Senhor Jesus quer que nós demos não só no Natal, mas todos os dias, somos nós. E o interessante que quanto mais nós demos de nós para Jesus, mais dele em nós teremos. E onde ele está, ele estando em nós, isso se traduz em paz, gozo, alegria, esperança. Então, nesta noite eu quero fazer uma pergunta: você tem dado o que para o Senhor? Porque há pessoas, irmãos, achando, porque fazem parte de uma igreja ortodoxa, porque são muito corretos no seu evangelho que vivem, mas nem percebem que às vezes dão o resto do seu tempo para o Senhor. A coisa mais difícil, o presente mais difícil a gente dar para Deus é o tempo, até porque dizem que tempo é dinheiro, e as pessoas usam tempo para ganhar dinheiro. Então, é uma pergunta para a gente pensar hoje: você tem realmente presenteado ao Senhor todos os dias? Porque há pessoas, irmãos, achando que vir num culto 4 vezes no mês, 6 vezes no mês, e ofertando na igreja, não. A palavra fala que aquele que quiser ser meu discípulo e não aborrecer a sua própria vida não é digno de ser o meu discípulo. Então eu aprendo aqui que para me dar um presente para Jesus, eu vou ter que me aborrecer a minha vida às vezes. O interessante é que quando nós damos esse presente para o Senhor, acontece algo maravilhoso, porque a palavra de Deus diz lá em em Hebreus 11, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. E também está escrito na palavra que Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do nosso trabalho. Observe, nós aprendemos aqui que salvação é pela graça por meio da fé, salvação. Mas depois de salvos, nós podemos determinar muitas coisas, e há uma confusão nisso. Então vamos ver, veja o que Jesus disse: eu amo, aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele nesse Natal. Será que você pode dizer que você ama a Jesus? Ou será que Jesus é só um detalhe na tua vida? Que presente você tem dado para Jesus todos os dias? O resto do seu tempo? Ora quando dá? Amados, eu sei que cada um tem a sua limitação, uns mais, outros menos, é verdade? Em todas as áreas, uns podem ofertar mais, outros menos, uns podem ter mais tempo para fazer a obra de Deus, outros menos. Então não quero que você
veja isso de uma forma tirana, de uma forma como fosse uma imposição. Mas a pergunta é: até que ponto você tem repousado na sua ortodoxia, repousado na sua justiça própria, e não tem dado o maior presente que você pode dar para Jesus, que é ter o primeiro lugar na sua vida, sabendo que se você fizer isso, você terá automaticamente um retorno, porque nós olhamos e vemos que hoje em dia as pessoas estão vivendo o evangelho quase que superficial, porque as pessoas não se preocupam mais em orar, em congregar, em orar coletivamente, em visitar o seu irmão, em fazer cultos nos lares e outras coisas mais. Então, que presente nós podemos dar para Jesus? O primeiro lugar. Quando damos o primeiro lugar ao Senhor das nossas vidas, tudo mais acontece. Quando nós damos o primeiro lugar a Jesus nas nossas vidas, nós somos como uma árvore frutífera, onde as pessoas comem os bons. Quando demos o primeiro lugar a Jesus nas nossas vidas, acontece uma coisa também interessante. Sabe qual é uma das coisas que podemos presentear ao Senhor e deveríamos presentear? São com as nossas lágrimas. Sim, porque se olharmos para o Brasil, um país chamado cristão, o índice de criminalidade, corrupção na política, alto índice de abortos feitos todos os anos, todos os dias, é um sinal que nós, a igreja, não temos presenteado a Jesus. Então, um presente bom para se dar nesse Natal para Jesus seriam nossas lágrimas. Lágrimas de tristeza por ver que almas estão morrendo enquanto a gente estamos repousando no nosso cristianismo fraco. Lágrimas por aceitar um evangelho tão menor do que ele deveria ser. Observe que Neemias estava triste porque via que estava tudo destruído, o culto, os muros de Jerusalém. Observamos, por exemplo, que Daniel, ele chorou, ele chora e jejua por vários dias, triste por ver o estado que estava o povo cativo em Babilônia. Então, nesse Natal, quem sabe um bom presente para o Senhor Jesus Cristo é chorarmos por aceitar um evangelho abaixo do que foi proposto, chorar porque olhamos para Atos dos Apóstolos e achamos que tudo aquilo que aconteceu lá não acontece mais, que o Espírito Santo mudou agora, ele não cura mais, ele não aviva. Chorar por aceitar os cultos mórbidos. Sim, nesse Natal deveríamos presenteá-lo com as nossas lágrimas, por achar que Jesus tem filho predileto e não quer nos usar. Aceitarmos o evangelho abaixo da média, achando que Jesus, ele vai suportar não agir diante das nossas orações. Sim, nesse Natal, eu creio que o maior presente que podemos dar, eu e você, são nossas lágrimas. Porque se a igreja estivesse dando o primeiro lugar a Jesus na sua vida, o Brasil não seria como está, esta igreja não estaria como está. Claro que igreja é assim, né? Se tudo vai bem, todo mundo leva os aplausos, né? Se a igreja vai mal, a culpa sempre é do pastor. Em qualquer lugar é assim. Mas hoje a pergunta é, meu irmão e minha irmã, não digo a você que tem limitações, não se sinta culpado ou culpada, mas pergunte para você mesmo, se você tem se posicionado como deveria, se Jesus tem sido o centro da sua vida,
Porque se você é de uma igreja séria, nenhum pastor vai botar pressão em você para você orar na madrugada, vai botar pressão em você para você evangelizar, ou vai inventar coisas, vai botar pressão em você para você fazer a obra. Essa igreja que você faz parte é bíblica, mas eu te pergunto, o que você faz enquanto vidas estão morrendo na Cracolândia, na prostituição, nas drogas, na bebida? O que você faz? E o que você pode fazer? Se você não pode por algum motivo, amém? Mas será que todos não podem? Porque então o Brasil só tem pessoas impotentes? Claro que não. Há pessoas que não podem, irmãos. Há pessoas, até que membros dessa igreja, que não podem congregar sempre, cuida da sua mãezinha, como é o caso do nosso irmão Joseano e outras pessoas. Mas infelizmente, há pessoas que estão dando o resto para o Senhor. Veja o que diz no livro de Malaquias: maldito aquele que, tendo um animal são, traz para ofertar um animal enfermo. Sabe o que é isso? Não sabe? É quando nós podemos dar mais e damos menos. Eu estou falando dessa forma, para você que não pode dar mais, não se sinta constrangido a fazer o que você não pode, porque Deus é um Deus de equidade. Sabe o que é equidade? É que Deus sabe o que cada um de nós pode fazer. Mas a pergunta é: será que eu e você temos feito? Não podemos ir para uma vigília, mas lá no mundo passávamos a noite no carnaval, vem para a igreja, não vem uma vigília, pode ter 12 vigílias no ano, não vem para uma vigília. Não podemos ir para uma vigília, mas se o patrão mandar dobrar serviço e passar a noite, vai passar. Deus te pegou? Pegou. Pegou eu, pegou você, pegou todo mundo. Não pensa que essa mensagem que eu estou pregando não é para mim também não, igreja, é para mim também. Que lugar de importância Jesus tem na minha vida? Que presentes que eu dou para Ele todos os dias? Porque o Natal é só para lembrar que Ele nasceu em Belém de Judá. O Natal é só para lembrar que Ele ganhou presentes, mas que quando Ele vem, Ele fala: tome a cada dia a sua cruz. Então, o presente agora não é só no Natal, é todos os dias. Porque essa geração, a tua família, os teus filhos serão abençoados quando você presenteia ao Senhor. Veja Romanos 12. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esses versículos estão dizendo: quando você presenteia ao Senhor com a vossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, a base do nosso culto é o tripé: oração, jejum e leitura da palavra de Deus. Crente que ora, jejum e lê a Bíblia, a base está pronta do culto. Se ele vive essa realidade, no trabalho a sua vida é um culto a Deus, na escola, se a base do tripé, oração, jejum e leitura da palavra de Deus, ele vai pregar muito no trabalho dele, mas uma hora acaba, vai cair e a vergonha vai ser total, porque a base do nosso culto. Só que observe que o texto está dizendo: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mas vem um bônus depois. Para quê? Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, igreja? A palavra de Deus diz que é a vontade de Deus a nossa santificação. Quando nós fazemos isso, nós santificamos o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Nós temos uma paz que excede a todo entendimento. Nós nos tornamos uma videira cheia de frutos, e nossos filhos comem desses frutos.
A esposa, os maridos comem desses frutos. No trabalho as pessoas comem desse fruto. Onde você passa, você alimenta as pessoas. Percebe? Mas o primeiro que é alimentado por esses frutos somos nós mesmos. Então, amados, Jesus, Ele quer que nós demos um presente para Ele, mas na verdade, para que Ele possa nos dar um presente ainda maior. E que presente é esse? É porque Ele não quer só nascer no nosso coração, Ele quer crescer. Por isso Paulo diz: eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então nesse Natal é importante dizer que Jesus quer nascer no coração de alguém que ainda não nasceu, mas também é importante que nesse Natal, Ele quer que você lembre que Ele quer crescer dentro de nós. E no livro de Hebreus está escrito que, pelo tempo, já deviam ser mestres. Quantas pessoas estão na igreja e parece que ele acha que crescimento espiritual é para pessoas especiais. Não. Você determina, através do que você lê na palavra, o que você vai viver. A palavra diz que você pode crescer. Então, não é você que determina, é a palavra que determinou para você, antes de você determinar. Que lugar tem o Senhor na sua vida? Irmãos, a coisa é tão séria, que as pessoas nem param para pensar. Qual o lugar que nós damos para o Senhor? Tem pessoas, irmãos, que compram algo novo para Ele e dão um velho para a igreja. Como que é isso, igreja? Percebe? O nível, qual a importância que Jesus tem na sua vida? Você achou legal que você comprou algo novo para você e deu o velho para Jesus? É o nível que ele tem de importância para você. Por que muitas pessoas vivem um evangelho fraco, não tem paz, anda irado, angustiado, não para em canto nenhum? Porque Jesus não é o centro na sua vida. Quantas pessoas, irmãos, já dirigi igreja, de ver pessoas abrir o ano, terminar o ano, sem dar uma prata de oferta. Irmãos, não é porque o evangelho da prosperidade, como se diz, manchou a oferta, porque dizem, se você der muito, Deus vai te abençoar. Tem pessoa que está achando que também está, então, Jesus... Não, irmãos, não se faz missão sem dinheiro, não se faz a obra sem dinheiro. E há pessoas, irmãos, que amam tanto dinheiro, que tem coragem de dizer que não pode dar. Irmãos, eu não vou dizer... Ó, eu ia comer um hambúrguer, esse hambúrguer eu não vou comer, eu vou dar 10. Irmãos, eu estou dizendo... abrir o ano e fechar um ano. Eu já tive membros, não, várias igrejas que eu passei, crente que acha que não consegue dar 10 reais de oferta. Lembra da viúva pobre? Ela não tinha muito, ela deu tudo. E aí? Olha, e o pior, eu olhava para a vida dessas pessoas, não prosperavam financeiramente. O que eu quero dizer com isso? Não estou querendo dizer, preste atenção no que eu estou dizendo para você não confundir, que o motivo pelo qual ela não prosperava é porque ela não ofertava na igreja. O motivo pelo qual ela não prosperava é porque ela era tão gananciosa que não ofertava. Também não adiantava falar para ela, ó, se você ofertar, não vai, porque vai ofertar. Por quê? Por coação. Está dando para entender? Senão alguém vai falar assim, então já sei, a minha vida não anda, eu vou ofertar. Não, você vai ofertar porque eu estou falando, não, olha para a tua vida, irmãos, é sério. Como é que pode, irmão, alguém achar? Não consegue dar 5 reais, nada, irmão, nada. Eu estou dizendo, abrir e fechar o ano.
1 ano, 2 anos, vários anos. Eu já vi gente assim. Ele acha que, não, eu já faço a obra na igreja, já estou ofertando. Como que isso, igreja? Que lugar de importância tem o Senhor na sua vida? A Bíblia diz que nós devemos sim honrar o Senhor com as nossas rendas. Está na Bíblia, irmãos. É o Evangelho que fala. Então, esse Natal é um dia da gente pensar. Que grau de importância tem o Senhor na minha vida? Você acha que uma pessoa que tem dó, que não consegue tirar 5 reais para dar de oferta, porque se acha tão necessitada que não consegue tirar um pedacinho para ofertar ao Senhor, se ela tiver um montão, ela vai dar? Claro que não, irmão. Foste fiel no pouco, sobre muitos colocarei. A Bíblia. Você consegue entender? E não adianta. Se essa pessoa que é assim achar, então eu vou ofertar, não vai acontecer. Porque há pessoas que, quando estavam no sistema, dava para receber em troca. Tem esses também. Aí quando descobriram que não é assim, vem para Jesus, bom, se não é para receber em troca, eu não dou mesmo. E não dá, irmãos. Eu fico barbarizado. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça, muitos transpassaram a si mesmo com muitos hoje. Nesse Natal, a pergunta é: tem presenteado ao Senhor com a tua renda? Há pessoas que também não entendem outra forma de presentear o Senhor, mas essa forma também não adianta fazer porque eu vou falar, senão, já sei, a minha vida não vai para frente porque eu não faço isso. Observe, Jesus está aqui no nosso meio, está em espírito, né? Fisicamente não. Então tem pessoas, irmãos, que ele está vivendo a vidinha dele, está tudo bem, mas ele não para nem para pensar como o seu irmão está passando. Uma das formas de presentear a Jesus nesse Natal é quando, igreja? Quando socorremos o nosso irmão. Eu lembro da igreja do passado que os irmãos não precisavam nem de falar. Quando o irmão percebia quando estava precisando, o outro ajudava. E veja bem o que Jesus disse. Naquele dia eu vou dizer para vocês: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive enfermo e não foste me visitar, estive preso e não foste me visitar. E vamos dizer para Jesus: Senhor, quando tivemos com fome e com sede? Ele disse o quê? Quando fizer a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. Uma forma de presentear a Jesus todos os dias, não só no Natal, é você partir com quem precisa. Mas não só repartir com aquele que está necessitado também não, que é importante. Porque tem pessoas que acham que necessitado é só aquele que está lá, sabe, nas últimas. E tem gente que acha que tem mais preocupação em cuidar do mendigo do que o seu irmão que está do lado dele, que também está precisando. Como que pode isso, igreja? Há pessoas também que estão naquela vibe, né? Até quer que você se dê bem, desde que você não cresça mais do que ele. O que você tem feito para que teu irmão cresça? Esse Natal é uma das formas de você presentear a Jesus, quando você abençoa o seu irmão. Eu volto a dizer, nada dessas coisas acontecerá se você primeiramente não apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque essa carne nossa aqui não se converte. A única forma da vida de Cristo se manifestar nessa carne mortal
é quando nós fazemos aquilo que Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em nós, nós fazemos aquilo que deveríamos fazer, não de uma maneira opressora, obrigatória, de uma maneira como um fruto que naturalmente. Então, amados, esta é a mensagem de Deus para nós nesse Natal. Precisamos dar lugar para Ele. E que presente você pode dar a Jesus nesse Natal? Um dos maiores presentes que você pode dar nesse Natal é parar, avaliar o evangelho que você está vivendo e entender que somos constantemente o resultado de colheita, de plantação e colheita. Que você planta hoje, você vai colher lá na frente. E a palavra de Deus diz: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, as quais vem dizer não teres neles contentamento. Que você possa entender essa mensagem e avaliar o tipo de evangelho que você está vivendo, que eu possa avaliar ouvir essa mensagem e avaliar qual o grau de importância que Jesus tem na minha vida, para que eu seja luz nesse mundo, para que você seja luz nesse mundo, para que seja instrumento de bênção, mas acima de tudo, para que possamos ter esta paz que excede a todo entendimento.